Tribunal de Justiça de Minas Gerais criou em julho o seu próprio Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. O Via Justiça de hoje tem como tema mediação e conciliação. Nossos convidados, a desembargadora Márcia Milanês, terceira vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e superintendente dos projetos inovadores do Tribunal, e o advogado Francisco Maia Neto, vice-presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O Núcleo Permanente de Conciliação do TJMG é coordenado pela desembargadora Márcia Milanês. Desembargadora, como será o funcionamento dele? Em que ele vai inovar, considerando o fato de que a maioria das comarcas mineiras já tem centrais de conciliação? O Núcleo Permanente de Soluções de Conflitos, pela resolução 661 do nosso Tribunal de Justiça, ele é a inteligência de todas as atividades extrajudiciais e as judiciais em problemas de mediação e de conciliação. Ele vai centralizar e aglutinar todas as ações pré-processuais, processuais e o núcleo de cidadania também. Mas já existiam as centrais em Minas, né? E elas agiam de forma individual, seria isso? Exatamente. Nós já tínhamos em Minas o juizado de conciliação, a central de conciliação, a central de precatórios e a mediação em varas de família. Agora, todas essas ações estão aglutinadas no núcleo. Como que a OAB vê a criação desse núcleo, doutor Francisco? A OAB, obviamente, com muita simpatia. A OAB tem uma vertente, apoia iniciativas das soluções extrajudiciais de conflito, até porque consta no nosso Estatuto de Ética que conciliar é um dos atributos do advogado. Tanto é que o ano passado a OAB de Minas deu um exemplo para todo o Brasil, quando, numa parceria inédita com o Tribunal de Justiça, a OAB de Minas tomou a iniciativa de criar a sua própria Semana da Conciliação e da Mediação, a exemplo do que o CNJ já promove há alguns anos em nível nacional. Então, nós somos totalmente favoráveis, congratulamos-nos com o Tribunal de Justiça por essa iniciativa, que agora centraliza e uniformiza esses procedimentos, e a OAB sempre será parceira de iniciativas como essa. O Tribunal de Justiça Mineiro informa que das 296 comarcas do estado, 256 têm central de conciliação instalada, sendo que Belo Horizonte possui uma no Fórum Lafayette e outra no Fórum Regional do Barreiro, totalizando 257 centrais. A senhora diria que essa situação de Minas é confortável comparada com a de outros estados? Sim, é confortável. O único problema que tivemos foi exatamente publicar a resolução e aglutinar, porque todas essas atividades nós já estávamos operando em Minas Gerais. O projeto Central de Conciliação foi implantado inicialmente como piloto nas varas de família de Belo Horizonte em 11 de setembro de 2002. Segundo o Tribunal de Justiça de Minas, no período de setembro de 2008 a março de 2010, foram realizadas no estado cerca de 102 mil audiências de conciliação com 66% de acordos. Veja agora os dados das Centrais de Conciliação de Minas Gerais em todo o ano de 2010. Em Belo Horizonte, foram realizadas cerca de 9.400 audiências nas centrais de conciliação em 2010, com um índice de acordo próximo a 50%. No interior de Minas, foram realizadas cerca de 44.200 audiências, 29.800 com acordo e 14.000 sem acordo, o que representa um índice de sucesso de 67,4%. Doutor Francisco, como o senhor comenta esses índices? Quase 50% na capital, 67% no interior. Bom, eu acho que são índices representativos. E, além da estatística, que já se mostra bastante relevante, porque a partir do momento que nós já tenhamos 50% de baixa do processo, ou 67%, é relevante. Eles são importantes para essa situação que hoje todos nós sabemos, de grande congestionamento da justiça em todo o país. E o que nós entendemos é o seguinte, que o advogado, ele é fundamental, o papel dele, eu tenho certeza nesse acordo, porque
Uma coisa eu costumo dizer quando me perguntam sobre a visão do advogado sobre os institutos extrajudiciais, seja mediação, conciliação, a própria arbitragem, ninguém procura um advogado para demandar. Você procura para resolver um problema. Então, a demanda, a ação judicial é um meio, mas muitas vezes ele se torna tão penoso, o desgaste emocional, o desgaste material de uma ação que se prolonga por anos e anos é tão grande que a verdade é o seguinte: o ganhador é o menor perdedor de uma ação judicial, porque nada se compara ao desgaste. Qualquer pessoa que está nos ouvindo agora, que já passou por isso, sabe muito bem do que eu estou falando. Desembargador, esses números da estatística para a senhora são alentadores? Esses números são alentadores e o que é de importante que eu quero frisar é que naqueles números onde não obtivemos acordo, facilitou em muito o relacionamento entre as partes que estão demandando. Então, os números são importantes nos acordos e onde não obtivemos acordo, também há que relevar que foi importante a tentativa, porque melhorou o relacionamento. Vamos ver agora o depoimento do juiz Carlos Salvador Carvalho de Mesquita, coordenador da Central de Conciliação do Fórum Lafayette aqui de Belo Horizonte, sobre os pontos positivos da conciliação. O maior deles, me parece, é a possibilidade da construção consensual da solução daquele conflito. Construção essa que é feita pelas próprias partes envolvidas no litígio, e o nosso papel aqui é o de agir como estimuladores, como facilitadores, como pessoas que, usando uma técnica, procuram remover ou ajudar a remover os obstáculos que existem entre quem está envolvido em um processo. Além disso, não se pode esquecer da questão financeira, porque o fato de se encerrar um processo mais rapidamente normalmente implica em menores gastos. Além disso, acho que também não se pode esquecer que o desgaste, principalmente em matéria de família, é muito menor. Gostaria que o senhor comentasse a fala, doutor Francisco. Bom, o doutor Carlos foi uma pessoa que, inclusive, no último ano, participou conosco, deu as mãos nesse projeto da OAB. Então, eu conheço bem o pensamento dele. Quando nós, no ano passado, tivemos 1.200 processos aqui que foram submetidos a um procedimento de conciliação ou mediação. O que o nosso querido Dr. Carlos diz, ele vem de encontro a tudo aquilo que a OAB prega e que nós até já havíamos adiantado com relação a essa questão do facilitador. Porque eu chamo a atenção para uma coisa que já conversei com a desembargadora Márcia Milanese, e ela até conversava há pouco conosco. Uma sentença judicial, ela pode pôr fim a uma demanda, mas muitas vezes ela não extingue o conflito. Eu vejo nessas palavras do Dr. Carlos isso. Porque ao se resolver aquela demanda, questão de família que ele citou, por exemplo, a guarda de um filho, ao juiz decidir que a guarda de um filho ficará com o pai ou a mãe, isso pode gerar um desdobramento de outras ações decorrentes das rusgas daquela decisão judicial. E num processo consensual, num processo de mediação, de conciliação, existe esse restabelecimento do diálogo que a desembargadora acabou de citar e diminui o desgaste emocional que o Dr. Carlos acabou de falar. Eu acho que essa visão é que é muito importante nesse tipo de solução. Ouvir a Justiça faz agora um rápido intervalo, voltamos em instantes.